a Karina Marinho, artista da dança, integrante do grupo Projeto 3, que participa dessa mostra com o trabalho Rótulo B. Meu nome é João Espíndola. Meu nome é Cristiane Nascimento. E este trabalho, juntamente com outros processos de criação, vivências, escolhas e todas as mudanças que esses últimos tempos nos provocaram, me fizeram refletir ainda mais sobre o meu lugar de artista. E para além da nossa resistência e persistência, eu reflito hoje sobre como eu quero estar dentro dessa arte. E esse caminho, ele me gera um paradoxo, porque quando eu penso como eu quero estar, existe uma certa idealização sobre esses lugares, esses possíveis lugares que eu quero estar. E ao mesmo tempo que eu acho importante sim da gente pensar, da gente projetar aonde a gente quer estar, eu ainda vejo ao mesmo tempo uma necessidade de abrir mão, de fazer uma quebra desses ideais e simplesmente acreditar e manter os acontecimentos da forma que são e como eles podem chegar até nós sem que a nossa mente busque através de um ideal. Então, eu me vejo nesse lugar de pensar como eu quero estar e também como eu quero me sentir. Será que dá para ser mais leve? Será que dá para ser mais prazeroso? Como que eu posso fazer a minha dança e ser a minha dança? Para além de comercializar essa dança, para além de criar expectativas e pensar somente em como as pessoas vão ver essa minha arte, mas principalmente como eu quero estar nela, como eu quero me sentir. Vou falar um pouco para vocês sobre o que me provoca na criação da minha dança. Pensei muito sobre essa pergunta e cheguei à conclusão que tudo ao meu redor me provoca. A observação, principalmente. O jeito de andar das pessoas, a forma que elas se comunicam, a respiração, sabe? Tudo é encantador de ver. Também aquilo de exteriorizar aquilo que está dentro de mim, sabe? Tentar levar para o outro o que eu sinto. Também tanto na criação, tanto na execução da dança, eu tento colocar verdade naquilo que eu faço para passar para o outro também verdade. Então eu acho que é isso, sabe? Tudo aquilo que está ao meu redor me inspira. Desde o céu, desde texturas, desde cores, tudo inspira. Filmes inspira também. E eu vim aqui falar um pouco, né, como começou a ser minha paixão pela dança, pela arte, né? Por volta dos meus 4, 5 anos de idade, eu fui matriculada em uma instituição em que fazia várias atividades artísticas. Com isso, eu comecei no jazz e no balé, e foi durante todo o meu período da minha infância e adolescência. Com isso, eu participei de festivais, de workshops, de palestras, e eu vi que era isso que eu queria para minha vida. Atualmente eu faço parte de uma companhia de dança e que desenvolvo minhas habilidades artísticas, técnicas, corporais mesmo, para identificar uma nova linguagem, né, na dança e também individual. E em grupo também, né, como foi o caso da participação nossa, né, eu com os meninos do Rótulo B, em que fico muito feliz de ter sido contemplado nesse edital. Olá, eu sou Guilherme Gomes, eu sou artista circense, dançarino e ator, e foi nessa ordem que essas artes foram chegando assim na minha vida. Primeiro circo, eu comecei desde criança, e foi a área que eu fiquei mais tempo e a área que hoje em dia, digamos que eu mais atuo, assim, em questão de pesquisa, em questão técnica, em questão de criação. E o circo tem essa coisa muito forte com a técnica, né? Um rigor muito forte com as habilidades corporais, digamos assim, né? Para você ficar de cabeça para baixo, para você se equilibrar, você tem que ter força, tem que ter alongamento. Então tinha
uma disciplina e um rigor técnico muito grande e deixava meio um aspecto mais subjetivo ou até de pesquisa de linguagem e de criação muito defasado, assim, isso na minha trajetória, né? De onde eu vim, na minha formação, foi na Escola Nacional de Circo aqui do Rio. E aí eu caí na Angel Viana, que é uma faculdade de dança maravilhosa aqui do Rio de Janeiro, que tem o viés da criação, que tem o viés da pesquisa de linguagem, né? E aí foi uma maravilha, abriu os horizontes e a gente não começa... E aí eu comecei a perceber não mais esse corpo como um corpo que está ali executando ações, fazendo truques mirabolantes, incríveis e lindos, que eu também amo. Mas, além disso tudo, também existe esse corpo, Guilherme, que está nessa cidade, Rio de Janeiro, diante dessa situação, com essas pessoas que eu vejo quando eu ando pela rua, quem são essas pessoas, quem são esses espaços, quem está ocupando esses espaços, quais espaços eu ocupo, quais espaços eu não ocupo, por quê, né? Aí dentro dessa pesquisa de linguagem a partir da dança e essas reflexões mais de criação, aí eu fui chegando num lugar que eu falei, maneiro, assim, interessante, que só o circo anteriormente não me trazia. Então, depois de passar pela dança, participar de algumas criações, entrei no teatro, o que aí foi mais maravilhoso ainda para refletir sobre esse universo, né? Sobre a sociedade, sobre o que a gente quer falar. Eu acho que o teatro me deu muito isso, né? Você pergunta, mas o que você quer dizer com isso aí que você está dançando? O que você quer dizer com isso aí que você está fazendo? Para quem que você vai dizer isso? E por que você quer dizer isso? E aí, essas são questões que eu trago ou busco trazer, ou me inquieta, ou qualquer coisa assim, reflito sobre na hora das minhas criações, né? Esse corpo que não é só o corpo da habilidade, mas é o corpo sensível também, é o corpo da sociedade, é o corpo que anda na rua, é o corpo que tem uma casa X, que dorme de tal forma. Aí, dentro dessas reflexões e inquietações, tem uma coisa que eu também sempre trago nas minhas pesquisas, principalmente nas minhas pesquisas individuais, né, os meus solos, eu sempre levo isso também para quem vai dirigir ou para quem vai coreografar certo trabalho que eu busco fazer, que é a relação com a sexualidade, né, a questão da homoafetividade e a relação com a cidade grande. Eu acho que esses são dois pontos que estão sempre aí vinculados. Eu não sou do Rio, eu vim de Búzios, é uma cidade muito próxima, eu volto e meia tô lá, eu tenho essa facilidade de ir e vir, mas tem uma coisa que a cidade grande traz, é essa relação com outras pessoas que não são daqui, né? Essa relação de ter que criar famílias de amigo para sobreviver esse caos da cidade, isso também me interessa bastante. Então são duas inquietações que eu gosto muito de trabalhar, acho que me representa e acho que é relevante de se tratar, né? Então são duas inquietações que estão sempre aí. Bom, aí dentro dessa questão, o que a arte transborda, o que ela escorre, o que eu penso sobre utopias e distopias desse momento de agora, é meio que pegar tudo isso que eu vim falando, que é pensar esse corpo do artista que está vivendo a cidade, né? Ele está fazendo relações o tempo inteiro com outras pessoas, com ambientes, e aí que pessoas são essas, que ambientes são esses, como eu sou visto e como eu vejo e como eu visto também esses ambientes e essas pessoas,
E aí, em se tratando de falar de homoafetividade, principalmente nessa parte, mas ampliando para N questões, a gente pode olhar esse mundo como algo que sempre exige alguma coisa que você não é, né? Ele sempre busca que você seja alguma outra coisa, algo muito melhor do que você é. Existe uma cobrança de sempre estar certo, de querer ser alguma coisa, e existe o que é de verdade, né? E a vida não. A distopia tá aí. A vida, ela não tá... A sociedade, a vida, esse momento, não tá querendo saber o que você é de verdade, mas o que você deveria ser, né? Essa é a grande distopia que a gente vive, porque eu acho que o grande conflito ele é interno também, né? Eles conseguiram causar esse nó no nosso cérebro. E a grande utopia é que a realidade fosse realmente real. Que a gente realmente pudesse simplesmente ser e não ter que ser alguma coisa, né? Eu acho que essas são reflexões que me interessam muito, e quando eu tento levar isso para acontecimentos artísticos e para a criação, eu também me preocupo, tenho me preocupado, tenho refletido sobre isso ultimamente, sobre como não só mostrar o que é desgastante pra gente nesse processo de ter que ser alguma coisa, mas simplesmente tentar mostrar o que a gente é, né? E fazer dessa exaltação, sim, uma luta. Acho que a gente tem que se exaltar. Acho que é isso. Olá, eu sou Loreta Pelosi, sou responsável pelo espetáculo Não Há Nada Aqui. E respondendo algumas perguntas da sessão meia-noite, como a arte da dança chegou até mim? Eu tinha 5 anos de idade quando eu comecei a fazer balé clássico, mas antes disso não sei se foi a dança nesse lugar arte ou se foi a dança num lugar mais visceral mesmo, né? Que a gente já nasce com ela. Então, se for nesse lugar visceral, realmente não tem idade, né? Mas na arte da dança, nesse outro espaço, nesse lugar diferente, que a gente está falando aqui talvez, ela começou a tomar um pouco mais de forma quando eu entrei na universidade para fazer um curso de dança, fazer a graduação em dança. Eu me formei em Viçosa, na Federal de Viçosa, e lá foi quando a minha relação com a dança começou a mudar, né, a virar uma chave, assim. Eu fui encontrando novas aberturas, novos sentidos, novas questões que me moviam, novas maneiras de mover meu corpo, e tudo isso depois foi se transformando até o momento que eu estou hoje, né, como bailarina, acho que eu posso dizer até como coreógrafa. Tem uma série de coisas que me movimentam hoje em dia, e o que eu tento fazer, na verdade, é analisar se o que me movimenta é algo que também movimenta outras pessoas de outras maneiras ou da mesma maneira, se são coisas que vão conseguir gerar empatia ou algum tipo de conexão com o outro. Porque eu entendo assim que para ser coletiva, né, para você conseguir tocar as outras pessoas, você também tem que passar por si. Até porque somos todos relativamente muito parecidos, né, em infinitos aspectos. Então, o que eu tenho feito atualmente é entender as minhas provocações, as provocações que chegam até mim
dentro desse contexto que a gente vive ou que eu habito naquele momento, que às vezes não vai ser o mesmo contexto de pessoas próximas a mim, e como isso pode chegar de alguma maneira em todo mundo, ou pelo menos como isso poderia tocar as pessoas, né? Eu acho que isso é o que mais me provoca, assim, encontrar maneiras de sair do umbigo, mas sem deixar de passar por ele, né? Por esse aspecto do indivíduo. A arte que escorre do meu corpo agora, ela é todinha relacionada comigo, né? Não tem como não ser assim, porque eu tô gestante, eu tô terminando um período de gestação, tô no meu último mês, e é muita coisa que acontece nesse processo, então é como se fosse o único assunto, porque é um único assunto que abre para muitos infinitos e profundos outros assuntos, enquanto ser humano, enquanto contexto social, enquanto política, enquanto corpo no ambiente. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse corpo que gesta, ele é muito rico de informações e de sensações. A natureza é muito sábia e quando a gente precisa, ela puxa o nosso tapete pra gente dar uma acalmada nas expectativas. Eu consigo transformar as minhas expectativas, eu consigo transformar as preocupações, tudo que está ao meu redor e deixar isso ser transformado de alguma maneira em um produto artístico, que não necessariamente é um produto de venda ou um produto para ser mostrado para os outros, né? A arte não tem necessariamente função para isso. Porque é tanta coisa escorrendo e eu não necessariamente consigo, hoje em dia, bem mais do que há um mês atrás, que eu estava realmente impossibilitada de me movimentar, mas nem sempre ela vai sair pelo movimento do jeito que eu gostaria, né? Do jeito que eu almejo ou imaginava. Mas ela vai sair de outras maneiras, em novos movimentos, em novos contextos, em ressignificações do corpo, do mover, da arte, inclusive. Então, a beleza eu acho que é essa, assim, o que a natureza me oferece e o que eu consigo fazer com ela, com o que eu tenho, né? Com o que sobrou, com o que brotou de novo. E abraçar essas mudanças, né? Abraçar as transformações, sair um pouquinho dessa ilusão. Acho que uma coisa que tem acontecido muito é ir cortando as ilusões aos poucos, assim. Os desejos de chegar em algum lugar ou de voltar para algum lugar que já se esteve, assim. Eu acho que isso tem sido muito intenso. O momento presente, viver o momento presente.